Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do FLP e bora lá para mais um vídeo do canal. E hoje vou falar aqui, comentar as minhas operações narradas, né? Comentar e analisar as operações do dia 16 de junho de 2025. Fizemos aí algumas operações em duas contas, tá? A primeira fizemos aí na conta Safe do Trade Arena e também fizemos na Euroinvest, no simulador remunerado de uma das contas que nós estamos aí, tá bom? Essas duas são as únicas contas que eu deixo público, tá? As outras contas eu prefiro ficar no privado. E estaremos aí acompanhando como que foi o dia de hoje. Beleza? Antes de começar, no vídeo de ontem, né? No último vídeo eu tinha até comentado que se o preço rompesse aqui a milhar dos 138 mil, né? Poderia dar uma oportunidade muito boa de venda e foi o que aconteceu, né? O preço subiu aqui 2.200 pontos da milhar, rompeu essa região forte de venda, né? Então a gente tava analisando aqui, sabia que tinha liquidez aqui para cima, né? Que se viesse romper, pegaria stop. Quando pega stop, é uma pancada só. E se você não tá entendendo o que eu tô falando, nesse vídeo que eu vou deixar no card aqui, a gente fala sobre manipulação, tá? Como marcar boas regiões extremas e nos intervalos de 50% e tudo mais. Que são essas marcações que eu faço aqui. Tá bem legal o vídeo, bem didático, muita gente gostou. E tem ajudado bastante gente também. Então, se você tem curiosidade sobre essas marcações, né, desse tipo de análise, dá um pulinho lá, vai ser bem legal, tudo bem? Bom, galera, antes de começar o vídeo aqui, vou pedir para vocês que não é inscrito, mas está me assistindo, se inscreva no canal, se não for pedir muito, né? Se você já puder deixar o seu joinha, por favor, deixe o seu joinha. Se você quer esperar o final do vídeo para dar o joinha, então espere o final do vídeo. Mas se você gostar do vídeo, por favor, não se esqueça de dar o seu like, né? E também de comentar alguma coisa aqui embaixo. É sempre importante esse engajamento, essa troca de ideias, né? E todo feedback, todo comentário sempre é bem-vindo, desde que, né, tenha respeito e tudo mais, tudo bem? Então, bora lá pro vídeo. A primeira operação aqui foi na conta Safe, tá? Então, tô entrando aí com 12 contratos. É uma continha que tem que bater, acho que 3 mil reais, se não me engano. 3 mil ou 4 mil reais. Para pegar o lucro dela, né? Aqui eu comecei por uma venda, tá? A gente tá falando aí 10 e 4 da manhã. Então, os bancos ali já estavam abertos. Todos eles, né? Das blue chips. Fazendo máximas. As commodities abrindo, fazendo máximas. Se eu não me engano, só a Vale que tava vindo pra queda, né? Mas aí, eu fiz essa venda muito arriscada. Sabia do risco e tudo mais, mas decidi arriscar, né? Por conta do sinal do indicador que deu venda, por conta de uma divergência altista que estava dando com o oscilador, né? Que já estava vindo de um tempo. Já tinha ali, da abertura do dia até a máxima do dia, o preço já estava bem esticado, né? A gente tá falando aí de 1%, ou próximo disso, né? 1,10%, se eu não me engano, nesse horário. Então confluiu com alguns sinais que eu gosto também. O dólar estava subindo no momento, né? E quando pega essas correlações, eu decido dar uma como que eu posso falar? Dar uma arriscada, né? Quem não arrisca não petisca. Então, tava dentro do gerenciamento, podia perder e decidi fazer essa venda aí. Então, essa venda pegou a primeira parcial, eu já tô protegido, tô descendo ali, tô tentando levar no 138.300 e no 138.180, né? Que é mais ou menos ali um pouco acima de um quarto desse candle aqui. Ia tentar levar a outra parcial, a última aqui, pelo menos 50% desse candle, né? Estava bem arriscado por conta da força ali, né? Do mercado à vista que abriu forte. Bom, a venda não deu, né? Ele tentou ali por duas vezes romper para baixo, não foi. Então, IFNC rompendo máximas, com IBOV rompendo máximas. O índice aqui, né, não conseguiu vir trabalhar ali mais próximo aqui do 1/4 do candle elefante aqui em 15 minutos. Eu optei por fazer essa compra no 800. Tá. Nesse momento aqui, galera, até pausei aqui. Eu tava vendo o dólar
ele ganhando essa região do S1, né? E nesse candle aqui eu observei que ele estava no topo duplo do dia, né? Então a minha compra foi com base nesse topo duplo e eu já aproveitei também para fazer uma operação no dólar. Então estava esticando ali a minha operação, já estava comprado e protegido. Eu tava com o dólar aqui bem esticado, né? Tava dando aqui uma compra, mas em uma compra numa região fora aqui do meu canal, que faz parte do meu indicador também. Então decidi não ir nessa venda e fiquei observando essa rejeição ali do topo duplo do dólar, lá fora, né? Do SDBLR. Como o índice não foi, eu já fiquei... Eu tava muito... Como que fala? Eu já tava muito desconfiado, porque tava tudo vindo em alta e o índice ele não conseguia ganhar esse 800, cara. Aqui eu coloquei uma venda. Isso aqui acontece com uma frequência grande comigo, né? Eu até coloco aqui quanto que tá o range do candle. E mesmo colocando muito abaixo, apregoando a ordem, né? Eu não entro a mercado. O preço ele me... Não sei. Às vezes ele acha que eu cliquei a mercado. Dessa vez me ajudou, mas boa parte, quando acontece isso, eu fico muito frustrado, porque me prejudica muito. Pego um preço que eu não queria pegar. Quer ver, ó? Ó, tô posicionando o preço nos 45, o preço tá no 47. Então eu tô com 2 pontos. Ó, 44, 46. Posicionei no 44 e entrou a mercado no 46. Sempre gosto de pegar o candle seguinte, né? Porque é abaixo dessa linha vermelha aqui, porque eu já sei que é ali que vai ser a formação do próximo renco, né? Então eu gosto de pegar sempre o próximo renco. Ali eu tô alternando entre os gráficos, né? Pra dar uma olhada ali no topo duplo. Tô vendo que o topo duplo tá sendo bem respeitado. Então entrei ali com 12 contratinhos, né? Então já puxa ali no 0 a 0 para pagar minhas taxas e tá sendo bem desenvolvido, né? Então beleza, né? O dólar ali vindo a favor da operação. Numa possível retração de um topo duplo lá fora. E eu já maximizei, né? Para não ficar... Para ficar concentrado em um gráfico só. Eu não me perco às vezes quando eu tô em mais de uma tela. Como mais de uma tela assim, com operações simultâneas abertas, né? Eu minimizei meu gráfico, cara, e aqui começou a travar tudo. Porque aqui tá carregando, tá vendo? Começa a carregar os indicadores aqui, fica num lenga-lenga. E é uma travadeira absurdamente alta. E ó, eu já não sei onde que tá meu preço. E eu quero ver onde que tá o renco pra eu proteger mais. Eu não consigo. E fica vendo ali que eu tô arrastando o gráfico, tentando abrir. É um desespero total. E o índice ele tá caindo, né? Ele tá caindo, mas ele também não perde aqui a região do 400. Beleza, o dólar ali pagando 5, 6 pontos. A gente tá tentando levar ali até o 38. Ele chegou a pagar mais. Eu fiz um cálculo errado aqui, galera. Eu queria pegar R$1.000 nessa operação aqui. E aí, o que eu fiz? Falei, bom, eu tô com 450, mais 600 mil. Mas na verdade não, né? Então eu acabei calculando totalmente errado aqui, né? O meu take, ele deveria estar aqui, assim, no 31, no 30, mais ou menos. Pra eu pegar 400 pontos aqui. Aqui é o que eu tava ganhando, né? Então eu ganhei 450, papapá. Se batesse aqui, eu ganharia 600. Acabei não prestando atenção nisso, mas tudo bem. A primeira operação do dia foi boa, né? O topo duplo ele respeitou muito. E agora a gente tá esperando aí o EWZ vir abrir. Beleza, aqui eu já tô no Profit One, tá? Então eu já tô na conta
do simulador remunerado da Euroinvest. E aqui eu opero a partir das 10h30, tá? Aliás, um pouco antes da abertura, né? Que tá 10h25, faltando 5 minutos para a abertura do mercado americano. Posicionei uma compra aqui fora desse caixote, dessa região de acumulação, né? Que a gente tentou fazer uma venda aqui, não foi. Tentamos fazer uma compra aqui também, não foi. E aqui nesse momento aqui eu tava vendo quanto que ia ficar meu stop e tudo mais. Tava vendo se tinha margem para fazer essa operação. Como tava tudo muito a favor. Olha, repare que eu fico passando o mouse aqui pelas minhas telas, né? E todos eles estavam indicando uma boa compra, né? Junto aqui com IFNC subindo, ganhando máximas, ó. Não perdeu nem essa mínima do segundo candle. Mesma coisa aqui no Ibov, né? Então eu tô olhando aqui em 2 minutos também essa acumulação, né? E ali eu tô mais no aguardo mesmo do EWZ, que agora é 10h28. E a gente tá esperando ali o nosso queridinho abrir para ver o que vai acontecer. Bom, aqui nada. Bom, mercado americano abriu. Mercado americano abriu, o WZ abriu acima do R2, enquanto o SP500 abriu abaixo do R1 e já estava batendo no R1 e no S1 do dia anterior, né? Eu tinha um gap para ser fechado aqui, eu tinha um gap para ser fechado aqui. O preço não veio para baixa. O preço não veio em baixa, né? Eu esperava sim que ele caísse um pouco para vir retomar a alta. E eu acho que no vídeo eu falei ao contrário, né? Eu tava achando que ele tava vindo em baixa e aí ele faria um preço mais baixo para subir, mas não. Ele tava fazendo um preço mais baixo e mesmo com gap em alta, ele não conseguiu despencar. Ou seja, esse fechamento aqui, ele tava sendo bem provável que seria um fechamento de gap. Gente, isso aqui eu tô passando bem rápido, assim, que não é o foco do canal, ensinar como que opera isso aqui, mas só passando um pouco da visão, tá? Do porquê às vezes eu compro, do porquê que às vezes eu vendo. Mas deixa tema para um outro vídeo aí, se vocês curtirem e quiserem que eu traga mais conteúdo sobre o internacional, né? E aqui eu tava com o dólar numa região de suporte, né? No S1, não rompeu o topo duplo, rejeitou, veio até aqui, então também tava de olho aqui nessa condição do dólar. Bom, coloquei uma compra ali no 940, tá? Então, por conta desse movimento aí, já tô protegido e olha só como começa a travar de novo minha plataforma, ó. Já começa com um desespero ali, galera. Mas beleza, a meta dessa conta aí é 100zinho, né? Então, eu levei essa operação até aquela região vermelha ali que nós já havíamos marcado ela num período em dias anteriores, né? Então deixei até ali porque possivelmente ia entrar naquela região e iria encontrar uma briga ali. E eu não esperava que fosse romper fácil, né? Senão eu teria colocado o alvo um pouquinho mais para cima. Então, EWZ vindo com bastante força aí. Eu já garanto ali R$22 essa operação, né? Entrei com 2 contratinhos. Um contrato eu pago pedágio, o outro eu vou segurando. Tá rompendo muito forte essa acumulação, isso é muito bom, né? Com o Ibov vindo junto e a FNC vindo junto. Tô com os indicadores ali, todos eles me indicando alta. ADX muito alto, né? Com um cruzamento aqui do DI positivo com DI negativo muito forte também. Essa operação não passei muito sufoco não, né? Aqui em 2 minutos deu uma compra aqui nos canais do Otto Moraes. Só que a gente antecipou ela, né? E beleza. O take foi validado, né?
E aí a operação continuou, ó. Eu saí bem no olho aqui, ó. Bem no olho da briga, né? Se a gente arrastar essa parte para vermelha aqui, a gente vai ver que ficou um tempinho aqui, né? Nessa região de briga. Então, o preço veio, fez um fundo maior. Se eu tivesse se não tivesse isso aqui e eu tivesse com a operação aberta, o meu stop estaria nesse fundo aqui, tá? Seria um pouco abaixo desse martelo aqui em 2 minutos. Repara que ele fez um martelo aqui no topo, né? Então muita gente deve ter tentado vender aqui na mínima, espero que na mínima no mercado, né? Mas eu acho que nem pegou essa ordem aí. Então beleza, em 2 minutos, rompendo essa máxima, eu tenho um fundo maior aqui. Meu stop estaria aqui também, mas enfim, essa operação já foi. E galera, o preço foi embora e disparou lindamente. Eu acho que vai chegar aqui no 144, que é a nossa linha aqui, ó. Uma linha de resistência móvel. Nem chegou a bater ali, chegou muito próximo. Aqui deu uma reversão, ia dar só 0 a 0, não fizemos nada. Então nessa conta aqui, galera, eu não fiz mais nada. Eu só fiz uma operação, fechei. Tava de olho aqui, nisso aqui, ó. Oscilador fazendo topos menores. Tava com o meu momento abaixo de 0, tá? Então tava esperando ele romper esse fundo aqui. Meu volume estava um pouquinho... eu tava perdendo força comprador, entrando aqui um pouco vendedor. Tava com o meu ADX caindo, com o cruzamento no negativo para cima, né? Eu tava com topos menores aqui em 2 minutos. Eu tava com um enfraquecimento dessa alta aqui do IBOV, do IFNC. Tinha topos maiores, estava fazendo uma LTB aqui. O certo mesmo, a entrada seria aqui, ó, no 580, quando fez esse segundo candle, esse candle vermelho aqui. Por conta da formação de topo menor, né? E eu acabei vendendo um fundo, não acabei vendendo a formação. Então, se vocês observarem, ó, eu vendi, tentei pegar o rompimento, né? Sabendo que ele poderia subir para descer. Mas aqui eu peguei com 2 contratinhos só, eu tava com R$600 de lucro da venda daquela do dólar, né? Daquela vendinha do topo duplo. E aí comecei a acompanhar essa outra região aqui. Então só arrastei pro lado, né? Ele veio, ó, não rompeu, voltou para dentro dela. Então eu fiquei monitorando isso aqui, né? Porque quando rompe essa região e não é uma forma muito forte, nem foi ali no 138 mil na milhar, possivelmente isso aqui é um falso rompimento que vai fazer um movimento inverso. E eu tinha aqui algumas confluências de venda e tudo mais. Arrisquei, por que não, né? Meu stop é até 250, né? Mas nesse caso aqui eu baixei para 170, que era a amplitude ali da onde o meu renko ele pode variar para nascer um para cima ou para baixo. Nesse momento eu decido aumentar um pouquinho meu stop para 205 pontos, para pegar esse topo aqui e ficar um pouco protegido na média de 21. Lembrando que é até 250, tá? Mais que isso ali eu não consigo aceitar. WZ tava caindo, SP500 também tava caindo, tinha um martelo aqui em 15 minutos, dentro de uma região de venda, tava com o dólar ali numa resistência, podendo subir, tava com o IBOV, o FNC caindo, né? Então, ok, fiz uma venda, ok, um stop aceitável, talvez vendi um pouquinho atrasado, né? Se eu tivesse visto esse segundo candle aqui, talvez eu teria conseguido me proteger, pelo menos. Eu tava de olho nessa venda aqui, galera, ó. Do 19, do dólar. Tava querendo muito vender, ó. Ia colocar um stop muito pequenininho ali. Quando eu voltar pro gráfico aqui do americano, eu acho que eu consigo demonstrar o que eu tô falando aqui. Então o dólar, topo menor, rompeu o S1, fez pullback no S1,
topo menor abaixo do S1, subiu, veio para cá, não rompeu essa máxima. Quando ele fez esse candle, eu entendi que poderia ser a formação de um novo topo menor para fazer isso aqui, né? Fazer esse movimento aqui. Tava com topo aqui, topo aqui, topo aqui, topo duplo, uma LTB. Eu tava com os americanos aqui, com os americanos, com SP500 e com o EWZ em alta, né? Gap de alta, não desceu para formar. A gente tem um gap de fuga muito claro aqui. Quando tem um gap de fuga, é bem raro ou muito difícil dele voltar tudo. Tinha uma LTA aqui, tava com uma formação de um topo menor, né? Só que eu tinha essa resistência aqui para romper do 28, 24. Então assim, ele tinha, aqui ele tinha força para subir e aqui tinha força para cair. Esse era o meu viés na hora, tá? Gente, vocês me perdoem, eu tô um pouco resfriado hoje. Então eu tô meio ofegante, assim, com o nariz meio zoadinho, mas a gente dá um jeito. Eu tô tentando comprar comprar índice e vender dólar por esses motivos. E aí, como o dólar ele chega ali no 19 e recusa muito forte, e o índice também ele faz um movimento esquisito, né? Então eu já aborto a missão, né? Então eu vou tentar vender esse caixote do índice. Tentar pegar um stop bem baratinho ali. Colocar acima dele, né? Essa formação de topo menor. Uma possível formação de topo menor, né? Não consegui reposicionar minha ordem no 19. Então eu só acompanho ali mesmo. E isso me traz um outro viés agora, né? Então, gostaria muito de estar vendido ali no 19. E aí fico olhando atentamente ali as commodities, o IBOV, o FNC junto com a EWZ, né? Então a gente tinha ali uma LTB em 2 minutos também. Tava com um preço ali vindo numa possível queda, né? Nessa trend aí que nós posicionamos, né? Dou uma olhada ali no RSI, como que tá, se tá tendo alguma divergência, se tá tendo alguma coisa, não encontro nada a respeito. Então ele tá convergente em todos os aspectos. A venda do 19 estaria fluindo ainda. E no 17 estaríamos protegidos no 0 a 0, né? Bom, nesse momento aqui eu tentei antecipar um toque na LTB lá do EWZ. Então eu fiz uma entrada antecipada ali por conta do stop baratinho também. Podia ser uma vendinha muito boa. Tanto que eu tô pegando bem na LTB aqui, ó. Bem nessa região aqui, nesse topinho aqui. E que não pegou aquela venda, né? Nossa vendinha do dólar despencou. Teria pago uns pontinhos aí na parcial, com certeza. E a partir desse momento eu tô vendo ali o índice, o EWZ, ele dá um porradão ali naquela LTB ali. Eu já fico... Falei, cadê? Bora, cadê? Minha vez. Então tô com menos 60 reais ali, tinha 600 do dólar e menos 60 do índice. Arrasto ali para ver na região que tá. Tô vendo que o índice tá tentando, mas não tá conseguindo. Ali eu tava vendo a questão se eu tivesse posicionado, se ia tá pegando meu stop ou não. Aí eu vejo o SP500 no R2 e o EWZ em cima de uma LTB. E aí eu fiquei atiçado, né? Falei, bom, por que não?
Por que não tentar vender esse topinho desse caixote? Entrei vendido ali com stop bem pouquinho, né? Porque na máxima ali, daquele pavio que seria... se rompesse aquilo ali... Ó, nessa hora eu já comecei a balançar o mouse ali, que eu já fiquei muito pistola. E foi bem na hora que eu entrei, ele deu aquele porradão ali, e eu já tava na expectativa de tomar o loss aí. Na hora que fez esse candle ali, ó. Eu até cogitei ali de fechar na mão e tudo mais, ou descer o stop um pouquinho mais. Mas eu tava com uma gordurinha, ele poderia vir ali até a minha parcial pra jogar no 0 a 0. Mas eu acho que essa aí foi pro loss direto, se eu não me engano. Reduz um pouquinho meu stop ali para 70 pontos. Volto o meu stop para 100 pontos, que é na máxima desse candle aqui. Ah, então eu tô me protegendo na máxima desse candle. E vou trabalhando assim. Então vamos ver se 2 minutos ele poderia ter nos ajudado, né? Com essa formação de topo menor aqui. Se ele rompesse essa mínima aqui, seria muito bom. SP500 tá rejeitando o R2. E aqui acabou pegando meu stop, né? Então fui estopado aqui. Até tava cogitando comprar aqui o rompimento, né? Porém, aquela continha lá, a LTB do EWZ, ela me deu uma confundida braba ali. Mas tudo bem. Então fechamos aí a nossa continha aí com R$500. Fizemos 5 operações, 60% vencedoras, fator de lucro em 5,46. 5 operações, 3 vencedoras e 2 perdedoras. Temos um drawdown bem legal aí. Na outra conta eu tive somente uma operação, que foi aquela que eu mostrei, tá? E R$100 de lucro, que é a meta dela. Bom, galera, mais é isso. Espero que vocês tenham gostado aí das operações do vídeo de hoje, tá? Então, conforme eu for conseguindo fazer as gravações do meu dia a dia, eu vou trazendo aqui e analisando com vocês o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, o que eu poderia ter feito, ou o que eu não poderia ter feito. Isso é bom pra mim também, como fosse um diário, né? E eu posso estar ali analisando melhor todas as minhas tomadas de decisões, né? Mas é isso aí. Então vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Não esqueça de apertar o sininho aqui para receber as notificações. E deixe seu comentário aí, bora trocar uma ideia. Me fala aí se o seu dia foi gain, se o seu dia foi loss. Se você tá curtindo esse tipo de comentário aqui, se você tá entendendo mais ou menos as análises que eu tô trazendo pro canal. Se tá fazendo sentido para você, se você concorda, enfim. Seria muito interessante aí ouvir de vocês como que tá essa dinâmica aqui. Tudo bem? Então, vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!